nosso papo hoje é com o cara que manda no Palmeiras. E não só na atitude, não só no comando, na liderança que ele exerce nos jogadores, isso a gente já conhece faz tempo, mas também no campo jogando. Que fase que você tá, hein, Felipe Melo? Obrigado de conversar com a gente, cara. Prazer estar aqui. Manda não, né? Não, cara, mas a sensação que a gente tem é essa, cara, que se não é você tomar a frente em vários momentos, fazendo gols inclusive, e foram 2 recentes, cara, você é a cara do Palmeiras. Eu tô no clube certo, foi fruto de muita oração a nossa decisão, né? Eu e minha esposa, nós oramos muito realmente porque era uma mudança muito brusca, digamos assim, de você sair de uma Europa já num grande clube, onde os seus filhos já foram alfabetizados naquele país e largar tudo e chegar no Brasil para começar do zero, né? E hoje eu agradeço muito a Deus nas minhas orações porque foi uma decisão certa de vir para um clube que me acolheu de forma tal que, como eu falei quando cheguei, né? O Palmeiras bota a comida na minha casa e eu vou fazer de tudo para poder fazer com que o Palmeiras esteja nas cabeças, né? Mas hoje eu posso dizer que eu amo o clube por tudo aquilo que o clube já fez por mim. Mas eu entendo perfeitamente, você trocou a sua vida, você, né, vem inclusive para um lugar onde a educação é diferente, você estava falando sobre isso durante a semana, mas dentro de campo, você está com 36 anos, no auge, jogando muita bola. A que você acredita esse momento assim? Isso não é só treino, isso é estar à vontade também, é a maneira como o time joga. Primeiro, os companheiros, né, ajuda, né? Você vir para um clube onde a maioria das partes do campo você tem grandes jogadores, na lateral direita você tem grande jogador, na ponta você tem, na zaga, no gol, né? Isso te ajuda bastante, né? Então, isso entra também dentro do acolhimento que eu te falei quando eu cheguei aqui. Porque não é fácil você sair da Europa, jogar de repente no outro esquema tático, ter que fazer uma outra função. O futebol no Brasil é muito corrido, né? Na Europa, às vezes, você pega alguns campos ou alguns times de futebol, algumas determinadas competições que não tem tanta correria, que taticamente as pessoas sabem se posicionar, então não tem muita correria. É mais ou menos um jogo de xadrez. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é muita correria, então você tem que saber se posicionar, tem que saber correr, tem que saber cobrir, né? Mas, primeiro de tudo, eu confio no meu trabalho, né? Então, e você reconhece que você está num grande momento? Eu creio que eu estou num bom momento de repente, fazer gols. Eu tenho feito gols que têm sido gols importantes até então, mas eu acredito na minha carreira muita regularidade que eu tenho. Sabe, nesses 3 anos eu gosto muito de ver os números, porque o primeiro a ser crítico sou eu comigo mesmo. Você se cobra muito. Eu me cobro muito, então de querer sempre melhorar. Eu falei quando eu cheguei aqui que o futebol é bom, porque quando você está começando você tem muito a aprender, né? Mas quando você para de jogar futebol, você tem muito a aprender também. Então a vida toda você está aprendendo assim na vida, né? E o futebol não é diferente, eu estou aprendendo muito no futebol, mas eu sou um cara também que eu confio no meu potencial, confio no meu trabalho e sobretudo, no meu profissionalismo, naquilo que eu posso melhorar, naquilo que eu posso dar. Você falou aí que o Palmeiras ele tem grandes jogadores na defesa, grandes jogadores no meio, grandes jogadores, mas junto com isso vem uma cobrança enorme, né? Se espera que o Palmeiras ganhe tudo toda hora. Então, nesse momento de campeonato brasileiro, o Palmeiras, com o seu gol lá contra o Corinthians, escapou de ter uma semana conturbada. Fatalmente ela teria sido uma semana pesada. Você acha que pegam muito pesado com o Palmeiras? Cobram demais o Palmeiras? Bom, eu acho que a cobrança, quando você trabalha num clube como o Palmeiras, que é um gigante, a cobrança ela existe diariamente, né? Já a autocobrança, essa é a pior de todas. Quando nós chegamos no vestiário do Corinthians, do jogo contra o Corinthians, que nós estávamos perdendo o jogo de 1-0, já a nossa cobrança, a cobrança de nós jogadores, ela é maior do que qualquer torcedor, cobrança de qualquer torcedor, porque nós sabemos que se a gente perder esse jogo aqui, a confiança vai embora e depois nós temos um jogo importante contra o Bahia, que nós já sabíamos do resultado do Bahia, já que tinha ganhado o Flamengo, sabíamos da grande equipe que é o Bahia, do treinador que nos conhece também, que para mim é um dos maiores treinadores que tem no Brasil, e eu já falei isso, que é o Roger, junto com o Roberto, que é o auxiliar. Então essa autocobrança já é muito importante. Mas eu creio que tratando-se de Palmeiras tem uma dimensão maior, né? Porque ela é muito exagerada? Exagerado eu não sei, mas que realmente às vezes pegam pesado sim. Por exemplo, o time é o atual campeão brasileiro. Fica 1 ano sem perder.
e você perde um jogo e a gente vê as pessoas falando assim, mas é um time de pipoqueiro, é um time que não presta, já tem que mandar isso embora, tem que mandar o treinador embora. Eu acho que isso é um pouco pesado. Eu não concordo que esse grupo, as pessoas chamam esse grupo, esse elenco de elenco pipoqueiro. Porque, por exemplo, o Palmeiras, eu não sei quanto tempo ficou sem chegar numa semifinal de Libertadores. E esse grupo chegou numa semifinal de Libertadores. E nós temos para um grande time do futebol também, que é um gigante de futebol, que é o Boca. Né? E fizemos 2 grandes jogos. Nós saímos do Campeonato Paulista esse ano, num clássico contra o São Paulo, que para mim está entre os melhores elencos do Brasil também, principalmente com a chegada de grandes jogadores agora. Não tomamos gol. Tivemos, no meu modo de interpretar o lance, um pênalti mal anulado no Dudu. Então, quer dizer, e o time ia chamar de pipoqueiro. Mas a gente tem que... E eu entendo que, de repente, nós temos que ganhar uma competição no mata-mata para esse estigma ir embora, né? Mas eu acho que é um pouco pesado. Às vezes beira o exagero. Porque nós somos um time que a gente briga bastante, que a gente luta bastante e que nós nos acostumamos a vencer. Isso é bom. Sim. O torcedor tem cobrado porque ele está acostumado a vencer. Isso eu acho que é ótimo. O Real Madrid perdeu um jogo lá e o pessoal ganhou 4, 5 Champions seguidas. Então, dura quando tem a cobrança porque não ganha há 20 anos. Esse é o problema maior. E quando você joga no clube grande, você tem que estar... eu não estou reclamando não, mas tampouco concordo, porque nós estamos dando a vida dentro de campo, né? Tem um negócio que alguns torcedores eles gostam de falar, que é o seguinte: quando tem pênalti, cadê seu Dudu? Cadê seu Felipe Melo? É outra cobrança que vira e mexe e cai no pipoqueiro. Vamos pipocar. O que você acha disso? Bom, eu confesso que eu já bati muito pênalti na minha vida, né? E os últimos pênaltis que eu bati, aqui no Palmeiras eu joguei pro alto um pênalti. E anterior ao Palmeiras eu bati um pênalti no Clássico contra o Fenerbahçe, eu perdi. Se eu não me engano, na Champions eu perdi também. Foram 3 pênaltis seguidos que eu perdi. As pessoas têm que entender, eu posso entender o torcedor, que o torcedor ele não vive da razão, é da emoção. E muitas vezes ele vai te xingar sem saber o que está acontecendo. Mas entendedores de futebol, pessoas que trabalham com futebol, pessoas que comentam futebol, falar uma barbaridade essa eu não concordo. Eu não aceito. Ou então pessoas que atuaram. Isso é errado, porque... nós do futebol, nós sabemos que isso aí vem de treinamento, de trabalho, e quem decide é o treinador. Não adianta o Felipe Melo chegar e falar assim, eu vou bater se eu tive na semana de 10 cobranças, eu errei 8. E de repente o Scarpa bateu 10 cobranças e fez 10 gols, quem vai bater vai ser o Scarpa. Então isso aí é uma decisão já tomada do treinador. Tanto eu como o Dudu, nós nos colocamos à disposição, se tiver que chamar para bater, a gente vai bater, mas tem outros batedores de pênalti que são preparados. Né? Tem outros jogadores que são melhores preparados do que a gente, que batem melhor na bola do que a gente. Né? Então é a mesma coisa de repente, você colocar o Scarpa para marcar dentro da área. É complicado. Né? Isso é uma função do Felipe. O Felipe está melhor preparado para fazer isso aí. Né? Você vai colocar o Felipe para jogar de ponta? Não, ponta direita, quem está melhor preparado para jogar é o Dudu. Né? Então agora, cada um tem a sua função e trabalha para isso. Agora, assim, porque seria absolutamente normal o Dudu ou o Felipe Melo chegar e falar, cara, não tô bem para bater. Você chegou no jogo contra o Corinthians e falou, tô cansado, eu vou prejudicar o time. Isso faz parte de amadurecimento também, de você saber, cara, não tô bem. Sem dúvida, eu tinha tomado um cartão amarelo que... É bom frisar isso aí, né? Porque eu fico vendo as pessoas e querem tirar um pouco o brilho do que a gente tem feito ao longo da temporada. Falar, mas toma muito cartão. Eu coloco 80% dos cartões amarelos que eu tomei, 80% foi cartão amarelo por causa do nome. Por exemplo, o último jogo, eu tive que de repente fazer uma falta tática contra o Corinthians para parar a jogada, porque eu não lembro quem foi, se foi o Vital, o Pedrinho, não sei quem foi. Mas foi uma falta muito normal, que não era para cartão amarelo. Né? Por exemplo, eu vi uma entrada de um jogador do Flamengo no jogo contra o Bahia e ele tomou amarelo. Né? Então, quer dizer, se aquele falando da entrada do Rafinha. Do Rafinha, por exemplo, que tomou amarelo. Poxa, como é que são as situações? De repente, se sou eu fazendo aquilo ali, será que seria amarelo? Acho que não. Então, quer dizer, não estou falando... Eu conheço o Rafinha, uma pessoa de um caráter impressionante, gosto muito dele e com certeza não entrou para machucar. A jogada na hora, o momento ali, foi entrar no calor da partida para roubar a bola rápido, né? Graças a Deus não machucou o Moisés. Mas a gente vê, é um exemplo para falar, será que o Felipe Melo tomaria esse cartão? Seria amarelo ou vermelho? Então aquele momento que eu tomei aquele cartão me tirou do jogo.
Porque você pega um time do Corinthians que na frente, as pontas são bem leves, são jogadores que são leves, o campo do Corinthians é um campo que é muito escorregadio, né? E de repente se eu tivesse que fazer uma falta tática, aí sim para cartão amarelo seria vermelho. Então eu preferi pedir pro Filipão para ele colocar o Thiago, que tem essa fresqueza da juventude, 20 e poucos anos, rouba muito bem a bola. Né? É um moleque que corre, tem um vigor físico impressionante, então esse foi o momento que eu achei realmente de tirar. Mas não é pipoca. Não. Você falou na entrevista coletiva que você deu durante a semana que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. É isso mesmo, cara? Assim, tá chegando, você falou aí, Rafinha, agora tá vindo o Daniel Alves, tá vindo lá o Juan Fran, falaram no Balotelli, que até seu amigo, vocês andaram tendo problemas lá, né? Depois você conta pra gente, mas o que você conta pra esses caras? Eles estão chegando pra disputar o maior campeonato do mundo? Maior, eu digo, o mais disputado, o mais difícil? Não maior, mas o mais difícil, sem dúvida, eles sabem disso, senão eles não voltariam. Esse é o glamour do futebol do Brasil, né? Da gente... Não tem moleza? Não tem moleza. Né, lá fora, eu lembro que às vezes na Juve a gente pegava, não vou citar nomes, senão vai ser falta de respeito, mas pegava alguns clubes e falava assim, hoje vai ser 5. Na Inter, por exemplo, e aqui é complicado, aqui é difícil, aqui se você vai jogar contra... e são campos diferentes. Por exemplo, esse ano nós fomos jogar contra a Copa do Brasil, esqueci o nome do time, e Sampaio Correia, e as pessoas achavam, vão bater de 5 pessoas, externo. Aqui dentro nós sabíamos que ia ser difícil pra caramba. Outro tipo de campo escorregadio, buraco aqui, buraco ali, um time bem preparado, torcida totalmente contra, tirando, óbvio que o Palmeiras é gigante, todo lugar que vai tem torcedor, mas 60% do torcedor é deles. Não é que você vai jogar com a Juventus, você vai jogar contra, por exemplo, o Lecce, né? E tem 80% de torcedor juventino. Sim. Não, aqui não. Aqui no máximo que jogamos contra o Ceará lá, no máximo é 50-50. Né? Então, é muito difícil. E eles sabem que é difícil. Sem contar que são 8, 9 clubes que iniciam uma temporada já brigando por título, brigando para chegar no final e falar assim, opa, pode ser que esse time ganhe a competição. Então, pra mim, é o campeonato mais difícil do mundo. Você acha que vai dar certo assim? Se você fosse o Daniel Alves, 38 anos, quando você voltou, você estava com 35. Já tá com 38. Você viria? Como é que você vê esse momento de chegada de Daniel Alves? Bom, o Dani é um menino que eu conheci ainda quando éramos garotos, né, na seleção de base. Nós passamos na seleção de base junto, depois vencemos com a seleção principal juntos também. Já frequentei a casa dele em Barcelona. Para mim é um cara que já venceu na vida, já conquistou tudo aquilo que tinha que conquistar. Né? E tá voltando para realizar um sonho pelas entrevistas que eu vi. Isso é importante, eu acho que isso é bacana. Entra também aquilo que eu falei antes, né? De confiar no próprio potencial. Né? Um cara que se cuida, um cara que está sempre bem, você não vê problema com peso, não vê problema com extracampo. Isso é importante. Eu acho que ele também, a vinda, de repente, a suposta vinda do Balotelli para cá, do próprio Juan Fran. O Balotelli é jovem, né? É diferente, mas o Juan Fran também, que já tem uma certa idade chegando. Isso tudo é muito legal. Repatriar certos jogadores, como o Hernandes, que já voltou também, e agora o Ramírez voltando aqui para o futebol brasileiro, o próprio Luiz Adriano. Isso é muito importante e isso enriquece também o futebol brasileiro. Você teve um episódio com o Balotelli, né? Até de expulsão. Tive expulsão e quando foi Inter e Juventus, eu estava na Juventus. É boa essa imagem que eu não encosto nele, eu fico desesperado porque eu não encosto nele, ele cai como se tivesse tomado cotovelada. Se tivesse VAR naquele tempo, eu não teria sido expulso. Não teria sido expulso. E na minha estreia com a Inter, contra o Milan, estava no Milan, mas fica tudo dentro de campo. Encontrei muitas vezes com ele fora de campo, inclusive num dos clássicos nós estávamos na reserva e nós estávamos aquecendo junto e a gente conversou bastante. Enfim, dentro de campo não tem brincadeira, né? Dentro de campo o pau canta, o pau quebra. Agora fora de campo, fica tudo dentro de campo. Fora de campo somos dois seres humanos que nos respeitamos muito. Ô Felipe, vamos falar então do jogo do Bahia, vai. O Bahia vem de um atropelo pra cima do Flamengo, né? 3-0 no primeiro tempo, no segundo só esperou o jogo acabar. É mais ou menos aquilo, né? Não tem moleza. Todo final de semana você vai ter uma pedreira no Campeonato Brasileiro. Como é que é pegar um time que vem embalado e o Palmeiras que perdeu a liderança, que é verdade tá vivo na Libertadores, que acho que é o maior objetivo da temporada, que tá bem vivo no Brasileiro, mas que ficou para trás um pouquinho. Como é que é pegar o Bahia agora? Do Roger, que conhece tão bem, né? Então, quando o Roger fechou com o Palmeiras, eu tinha falado que para mim era das gratas surpresas, das gratas revelações de treinadores no Brasil, né? O Roger, o Roberto, que é o auxiliar, tem o Claudinho também, que é um dos auxiliares que trabalhava aqui no Palmeiras também, e são 3 pessoas
que entendem muito de futebol. Nós já ano passado, na Copa do Brasil, tivemos muita dificuldade para passar do Bahia. No Campeonato Brasileiro, fora de casa, tivemos dificuldade. Em casa foi um pouco mais tranquilo, mas depois o Bahia se encontrou e tivemos muita dificuldade. Então a confiança do Bahia está nas alturas, né? Depois de ganhar um jogo contra um time que, querendo ou não, também é um dos candidatos a ganhar tanto o Campeonato Brasileiro também como a Libertadores, né? Mas o líder hoje do campeonato é o Santos, que, como eu falei na semana, tem encantado com o seu futebol, tem tempo para trabalhar, porque tem a semana toda para trabalhar, tem grandes jogadores, então a gente sabe que a gente não pode perder ponto, né? Sobretudo jogando em casa. Então a gente é uma semana de trabalho muito específico, né, de corrigir alguns erros e de ver realmente as partes fortes do adversário, que não são poucas, para que a gente possa entrar dentro de campo e tentar deixar que os 3 pontos fiquem aqui em São Paulo pra gente. Mais 2 pra você. Uma eu queria que você falasse da clínica que você tá montando em Porto Alegre, cara, porque o negócio é assim, as pessoas veem o Felipe Melo, o Osadura, o Pitbull, e cara, e você tem uma preocupação que de repente muita gente não sabe que você tem. O que é isso que você tá fazendo? Sempre bom a gente mexer com vidas, né? A gente poder ajudar, né? A minha esposa é de Porto Alegre. Eu tenho alguns grandes amigos em Porto Alegre, inclusive meu advogado, que é meu sócio, é de Porto Alegre. E a gente viu que ali a gente pode ajudar algumas pessoas, né? Então a gente está montando uma clínica que ela acaba sendo uma clínica geral, com um preço super atrativo para as pessoas que de repente tem que fazer um exemplo, uma ultrassom, eu tenho que tem que fazer um diagnóstico, de repente eu tenho que me tratar com um dentista, eu tenho que me tratar, de repente eu tô com dor de cabeça, tenho que ir com algum médico. E de repente você não tem um plano de saúde, não tem uma situação ou outra, porque é caro, então você vai lá nessa clínica aí na Dr. Melo, né, que você vai ser Dr. Melo, você vai ser bem recepcionado e isso é importante pra gente, é muito importante. Claro que a gente pensa em nós, né, em poder, mas a gente pensa muito em poder ajudar. Esse negócio de ajudar o ser humano é muito importante. E o mais importante é quando você ajuda de coração, né? Quando você não ajuda para mostrar para os outros, opa, eu tô ajudando. Quando você ajuda de coração, isso é o mais importante. E a gente em casa a gente procura ajudar muito, porque no meu momento eu fui ajudado e muito por pessoas. Então a gente é recíproco isso. E eu sei que quem te ajudou bastante foi seu pai na sua trajetória. E nesse Dia dos Pais, eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar, e a gente não pode, de repente, querer fazer o Dia dos Pais que todo mundo imagina. E durante a semana, você falou que teu pai te dava umas trombadas quando você disputava a bola no alto e tal. Então fala como é que é esse Dia dos Pais e o que teu pai te ajudou, cara, na tua carreira. Meu pai me ajudou em tudo, né? Não só dentro do futebol, na carreira, mas em fazer me tornar um homem de caráter, né? Que isso é muito importante. É um cara que eu tenho, muito mais do que um pai, é um amigo, né? A Bíblia diz que para honrar pai e mãe, né? Honre seu pai e honre sua mãe, que seus dias se prolonguem na terra. Mas honrar um pai do jeito que eu tenho é fácil, né? Honrar uma mãe que eu tenho, um pai que eu tenho, meus pais, eu agradeço muito a Deus pelos pais que eu tenho. É um cara que eu falo quase todos os dias, né? Porque é claro, eu tenho 4 filhos e é complicado. Às vezes nós temos vários pepinos para resolver com as crianças, mas quase todo dia eu falo com os meus pais, meu pai está aqui comigo, então aproveitar o momento, pai, seu José Coelho de Carvalho, para te desejar um feliz Dia dos Pais, te agradecer por tudo que você fez por mim e dizer que eu te amo, sou apaixonado por você. Feliz Dia dos Pais. Valeu, cara. Obrigado. Sucesso para você. E espero te ver assim, cara, bem, porque você passou aqui por alguns momentos que a gente chegou a imaginar, pô, o Felipe Melo vai embora, cara. Deu pra ele e você conseguiu dar a volta por cima, parabéns. Ou infartar, né? Ou infartar, né? Mas entra também naquilo que eu te falei da gente querer melhorar, né? E da experiência também de vida, né? Então hoje eu estou muito mais tranquilo, isso é importante, essa tranquilidade, essa leveza. E isso eu encontro dentro da minha casa, com a minha família, minha esposa, filhos, né? E sobretudo com Deus que tem me abençoado e tem me dado essa paz que realmente excede qualquer entendimento. Bacana, obrigado.